Vamos lermos juntos, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém, amém. Glória a Deus. Bem, o capítulo 15, ele não para no versículo 9. A gente poderia concluir ele até o versículo 27. Mas tem é incrível aquilo que João ele conseguiu captar, aquilo que ele conseguiu ouvir de Jesus e registrar essa riqueza daquilo que está escrito aqui. Está dizendo que todos nós, assim, nós estamos em um processo de desenvolvimento espiritual, né? Em Cristo já está tudo finalizado, em Cristo eu já sou salvo, em Cristo nós já temos a vida eterna, o nosso nome já está escrito no livro da vida, já somos justificados, né? Temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, né? Justificados, pois, mediante o sangue de Jesus. Então as coisas são dirigidas a nós como fato já consumado, definido, realizado, aonde da minha parte e da sua parte a gente só tem que crer. Nós cremos no Senhor, em resposta disso, em resposta do amor dele, né? O nosso amor, ele é consequente, né? O amor de Deus, ele é antecedente. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Essa é a verdade. E aí Jesus diz assim: olha, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Tudo começa a partir disso que Jesus está dizendo, de que eu sou a videira, eu sou a vide, eu sou o sumo, eu sou a essência, eu sou essa videira que é viva e que todo aquele que quiser sugar essa seiva de mim, porque sou a videira verdadeira, todo aquele que quiser, ele tem uma grande chance de experimentar essa vida eterna, essa videira viva, porque eu sendo videira, o meu pai é o agricultor. Agricultor é aquele que ara a terra, que cuida da terra, é o que semeia, é o que olha, é o que está ali prestando atenção. Jesus está dizendo: o pai tem a finalidade de ser aquele que está arando a vida de cada um de vocês, na minha vida, na nossa existência. É Ele que sabe a qualidade de fé que nós temos no nosso coração. O Pai sabe exatamente da dificuldade que nós temos de tantas vezes a gente abdicar, como nós cantamos aqui. Eu abro mão das riquezas, eu abro mão da minha própria vida, eu abro mão dos meus planos. Mas o Pai que ara a nossa vida, Ele é o agricultor do nosso coração. Ele mesmo sabe das dificuldades que nós temos de dar esses passos de fé, de abrir mão, de renunciar, de abdicar, de ser alguém com o coração rendido, desapegado das coisas materiais e focado no reino. Veja que é desapego, não de fato você deixar tudo de lado, porque a gente precisa do nosso trabalho, a gente precisa da nossa vida, enfim. Mas tem gente que vai para um nível mais profundo, né? Que às vezes é chamado para um campo missionário, vai para algum país distante e abre mão mesmo de trabalho, abre mão de tantas coisas,
às vezes até do convívio familiar, e vai pregar o Evangelho em outros locais, porque eles decidiram assim. É uma vocação, não significa que todos que estão aqui deverão fazer isso, mas há um chamado específico. Mas tudo isso acontece por causa disso, porque nós temos um Pai que está trabalhando, que é o agricultor, que é o Senhor da nossa vida, que está olhando o nosso coração e sabe que nós, para sermos discípulos dele, nós temos que passar por todo esse processo. Jesus diz aqui no versículo 2, que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, é cortado, né? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Significando que na minha vida, a sua vida, a nossa existência, ela tem um significado. Ela tem uma razão. Jesus nos chama para que a nossa vida seja uma vida que dê frutos espirituais. Ele está dizendo aqui que tem gente que não vai frutificar, e que porque não frutifica, ele é cortado. E eu penso assim, que quando Deus corta, não é porque é um Deus que não ama, não é um Deus não presente, não é um Deus que não ama o seu filho de fato. Eu penso que quando Deus corta, é porque esse é alguém que já se alienou tanto de Deus, que a melhor coisa que Deus faz é fazer com que ele se ausente, que ele fique distante, porque pode estar fazendo mal à comunidade, ao corpo de Cristo. Porque Jesus disse assim que todo que dá fruto, que começa a ver essa beleza da vida de Deus nele, irradiando no coração, na mente, todo aquele que dá fruto, o agricultor, que é o Pai, ele vai podar, mas não é podar com aquela ideia assim de um Deus ruim, eu vou podar, né? Essa ideia de um Deus malvado. Não, pelo contrário, ele diz que quem dá fruto, ele corta mais ainda, ele vai limpando, vai podando, vai trabalhando para que produza mais frutos ainda na nossa existência, significando que o processo de Deus, de desenvolvimento da nossa vida espiritual, ela não para jamais. É um Deus que limpa, que poda, que cuida, que trabalha insistentemente na vida dos seus filhos, na minha vida, na sua vida. Isso é importante nos nossos dias, tanto que nós estamos vivendo os dias dos tempos finais, onde nós temos que ter uma qualidade de fé no nosso coração, onde Deus tem que fundamentar fé na nossa vida, que seja uma fé tão forte que nada possa nos arrancar do projeto que está no coração de Deus, que nada nos arranque de sermos aquilo que somos no coração de Deus. Uma fé que nos põe no processo de desenvolvimento, nessa formação da mente de Cristo em nós, porque nós precisamos, e de nos alegrarmos cada dia mais na presença dEle. O que falta no nosso meio é aquele santo temor, sabe, aquele santo temor de Deus, daquele temor assim que você vê que, por exemplo, Jacó tem um sonho, ele deita, e ele tem um sonho, e aquele sonho ele vê uma escada, e nessa escada anjos subindo e descendo, e ele acorda daquele sonho assim e fala: meu Deus, tu estás neste lugar, e eu não sabia. E ali naquele local ele ergue um altar ao Senhor, um temor gerado no coração dele. Assim como Isaías, que ele está no meio, ele recebe a visão de Deus, a comissão de profeta, o chamado para servir o Senhor, e ele mesmo diz assim: Senhor, eu acho que eu não sou digno, porque eu vivo no povo de impuros lábios, de gente que é impuro naquilo que diz, naquilo que fala. Eu sou indigno, talvez eu não seja apropriado para esse chamado. Aí vem um anjo com a brasa no altar, que vem do altar, toca nos lábios de Isaías, do profeta, do Filho de Deus, e ali ele é consagrado, e ali ele se rende, ele se quebra. Há uma necessidade de um temor no nosso coração hoje para Deus. Eu confesso, eu sinto falta disso. Sinto falta da gente ter um temor do Senhor, da gente saber que nós estamos aqui
mas que Deus, Ele está neste lugar. Por ser Deus invisível, porque Deus é Espírito, tantas vezes a gente pensa que estamos num local tão sem sentido, né? Um data show, um retroprojetor, está tudo tão material que a gente perde a perspectiva espiritual de que Deus é aquele que habita nos louvores do seu povo, é aquele que anda no meio dos seus filhos, no meio dos candeeiros de ouro. E aí a gente diz assim: meu Deus, como eu preciso então cada dia ser gerado no meu coração esse temor no Senhor, onde o meu coração tem que ser esse campo para ser semeado para Ti, para que eu possa dar fruto, e em dando fruto eu seja limpo, porque eu dando fruto, em dando fruto, eu posso me perder, porque eu posso me achar inteligente demais, eu posso me achar espiritual demais, eu posso me achar alguém que dá mais fruto do que os outros. Então eu tenho uma certa unção maior ou melhor do que os outros, e Deus está dizendo: aquele que dá fruto, eu cuido dele, eu limpo, eu trato, eu podo, eu tiro resquícios daquilo que não faz parte de mim, para que ele produza mais frutos ainda. Por isso eu e você estamos em um processo contínuo, sistemático, ininterrupto, diário, cotidiano, de uma ação poderosa de Deus. E há um livro do pastor Ron Mel, eu acho que esse que é o nome dele, que se chama Deus Trabalha no Turno da Noite. Deus trabalha no turno da noite. E aí eu acho muito sugestivo esse título desse livro, e você não encontra mais em livrarias evangélicas, porque ele já é um pouco antigo, mas pode talvez tentar encontrar para baixar pela internet. E esse pastor, ele tem leucemia, ele luta contra a leucemia, e ele colocou assim as experiências dele, pessoais, e como pastor de igreja, de tantas situações, de tantos momentos da vida dele, ministerial também, de que parece que Deus estava ausente, porque a ideia do livro é um Deus que trabalha no turno da noite. No turno da noite a gente está dormindo. No turno da noite, meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, nós estamos dormindo, com exceção de padeiros, de médicos, de gente que tem que cumprir aquele determinado horário. Eu sei que o Ricardo disse não, tem gente sim que trabalha no turno da noite, é óbvio, mas a maioria não. Muita gente no turno da noite está dormindo, e a ideia é: Deus, Ele não dorme jamais. Chega o turno da noite, Ele está como muitos homens e muitas mulheres, Deus está trabalhando. E Ele narra tantas histórias ali, que você fica pensando: meu Deus, quando eu penso que Tu estás ausente, que Tu não estás fazendo, não estás trabalhando, não estás agindo, é muitas vezes que Tu estás fazendo isso e eu não percebi, que Tu estás ali sendo o agricultor da nossa vida, porque Jesus é a videira e Ele é o agricultor. Aí Jesus diz no versículo 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha só como a palavra de Jesus tem o poder de nos limpar. A gente olha para a palavra, na verdade a Bíblia é o livro, a Bíblia é isso aqui, a palavra é o conteúdo, né? Bíblia, que significa biblioteca, né? Que é vários livros, enfim, mas a palavra é o conteúdo, é o que está aqui. E ele diz: olha, pela palavra que eu vos tenho falado, pela palavra que eu disse a vocês, vocês já estão limpos, e por isso permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Porque como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, ele não produz vida de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então o tema hoje é permanecermos em Cristo, permanecermos em Jesus, que é muito mais do que permanecer na igreja. A gente confunde estar na igreja com estar com Cristo. Ora, é possível sim a gente estarmos na igreja sem termos Cristo, e é possível termos Cristo sem estarmos na igreja.
Por isso a gente pode dizer o seguinte: todo aquele que está em Cristo, ele está em comunhão com a igreja. Mas necessariamente todos os que estão em comunhão com a igreja não significa que estejam em comunhão com Cristo. Por isso você pode ser apenas um frequentador do templo, um frequentador de reuniões, porque gosta do louvor, porque gosta da palavra, mas Deus não está interessado apenas que você venha porque você gosta de uma coisa. Deus está interessado para que você entregue a sua vida a Ele, porque Ele está dizendo: são aqueles que permanecem em mim. E isso é que nos segura, isso que nos ampara, é isso que nos deixa em pé diante de qualquer tribulação, de qualquer situação. Porque na hora da dificuldade, na hora da luta, na hora de qualquer coisa, na hora que um filho morrer, na hora que um pai ficar doente, na hora que o emprego for embora, sabe de uma coisa? O que vai te segurar não vai ser o louvor da igreja, porque você gostava. Não vai ser porque a palavra do pastor era algo que você achava legal e bonito. O que vai te segurar não vai ser essas coisas por causa do teatro, por causa da dança. O que vai te fazer ficar firme, crendo que Deus é o agricultor da tua vida, é porque aquilo que estava fazendo você ficar aqui não era nada mais e nada menos, porque você estava permanecido em Cristo Jesus. É o meu desejo todo dia, eu já falei isso uma vez, com temor, com esse tremor. Se alguma coisa acontecer com alguém da minha família, com a minha filha, se um carro passa por cima dela e ela morre atropelada instantaneamente, sabe de uma coisa? Eu vou chorar, eu vou gemer, eu vou gritar, eu vou urrar, mas a minha oração é: Deus, que jamais se arranque do meu coração a certeza de que Tu estás no controle de tudo e de que eu estou permanecido em Ti, Senhor. Porque é isso que vai me fazer estar continuamente na Tua presença. Porque eu não estou na igreja, eu estou em Ti. E estando em Ti, eu estarei na igreja, e não vice-versa. Permanecer em mim, porque é impossível permanecer em mim e não produzir, e não ser, e não existir. Nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. E o versículo 5 ele vai dizer ainda: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ele é taxativo, ele repete. E versículo 6: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Versículo 7: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Esse versículo 7 aqui para mim é extraordinário. Jesus está dando a garantia, Ele está validando algo aqui, Ele está criando aqui uma base para dizer o seguinte: se todo esse processo de eu ser videira na vida de vocês, vocês sugam o sumo, a essência de quem eu sou, e vocês se alimentam dessa verdade, dessa vida, tendo um Pai como agricultor, orador da existência de vocês, produzindo, Deus trabalhando, vocês permanecendo em mim. Aí o versículo 7 ele diz: permanecendo em mim, e essas minhas palavras estiverem tatuadas em vocês, impregnadas em vocês, estiverem imprimidas dentro de vocês, o que é a consequência disso? Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Cara, um Deus que responde orações. Ele está dizendo: olha, não te preocupe com o teu trabalho, com o teu emprego, com a tua vida emocional, com o teu sentimento, com a fé, com qualquer departamento da tua existência. Ele está dizendo: olha, pedis, pode pedir, porque aquilo que você pedir já vai estar em consonância, em sintonia com a vontade do meu Pai. E aquilo que vocês pedirem vai ser realizado, vai ser feito. Porque o versículo 8 vai dizer: nisto, o que? Nisto o que? O que vocês pediram, e que vai ser realizado. O que vocês pediram, nisto é glorificado o meu Pai. Porque tudo vai redundar, vai corroborar, vai provocar glorificação ao nome de Deus. Nem que dê muitos frutos, assim
Aí, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Amém, queridos? E nisso, todos, e o versículo também, diz assim: e assim vos tornareis meus discípulos, não frequentadores de igreja. E aí a gente se entrega ao mal da vida, achando que o mal da vida tem um controle sobre nós, mas o controle sobre nós é aquele que diz que eu sou agricultor. E a gente escolhe o lado mal da vida. O mau uso da vida impede de compartilhar o que Deus já engravidou em você. Vou repetir: o mau uso da vida impede de você compartilhar o que Deus já engravidou, já gestou dentro de você. Deus nos dá vida, porque Ele é a essência, Ele é a videira, Ele nos deu vida. Nós é que desperdiçamos e a tornamos a nossa vida inútil. E a confiança em Deus não é baseada naquilo que Deus nos tem dado, mas naquilo que Deus tem formatado em nós. Você pode repetir isso comigo? A confiança em Deus, que é o agricultor da nossa vida, não é baseado no que Deus tem nos dado, mas no que Deus tem formado em nós. Então, quando eu encontro um texto desse, é impossível desistir de mim mesmo. É impossível olhar para mim e falar: eu sou um caso perdido. Mesmo que em mim haja essas ambivalências, esses desencontros interiores, quem não tem, quem não é, quem não enfrenta, ninguém é super-homem espiritual. Aliás, toda pessoa que se aproxima de mim, eu vejo aquela coisa de super espiritualidade, de super santidade. Eu pessoalmente não gosto nem de ficar próximo, porque eu olhando Jesus, Ele não teve medo de ser humano. Na cruz Ele diz: eu tenho sede. Ele poderia usar o poder dele, mesmo que fosse algo paliativo, mas Ele poderia usar o poder dele para não ter sede, mas Ele diz assim: eu tenho sede. Ele está dizendo o seguinte, Ele, diante dos seus discípulos, diante das pessoas, Ele está dizendo: não tenham vergonha e não tenham medo de expressar as minhas fraquezas ou a minha humanidade. Eu estou com sede, eu preciso de água, só isso. Tantas vezes a gente tem que dizer um para o outro: olha, eu preciso de descanso porque eu estou cansado. Eu estou cansado e eu preciso de um descanso. Como também lá no Getsemane: ficai comigo, vigiai comigo, porque a minha alma está triste até a morte. Se fosse um dos grupos pentecostais, não necessariamente, fosse um determinado grupo de cristãos, hoje eu iria dizer: está repreendido Jesus, está amarrado Jesus. Que negócio é esse de dizer que você está triste até a morte? Não, Ele não tem vergonha de dizer: olha, eu estou triste, simplesmente eu estou triste, estou abalado, eu sei o que vai acontecer comigo. Enquanto homem Deus, eu sei que eu vou sofrer, eu sei que não vai ser brincadeira aquilo que eu vou passar. Aquele filme de Mel Gibson, Paixão de Cristo, retratou de uma maneira muito similar, muito parecido com a realidade do que Cristo. Foi paixão mesmo, só paixão para você viver aquilo ali. E Ele sabia que viveria aquilo ali. Ele disse: ficai comigo, vigiai comigo, eu estou triste, minha alma está triste. O que Ele está dizendo? Eu preciso de companhia. Às vezes a gente não precisa de alguém que põe as mãos sobre as nossas cabeças e ora. A gente precisa de alguém que vai perto da gente, que esteja ali nos ouvindo, que esteja ali sendo ombro, sendo parceiro, sendo alguém que te entenda, que te compreenda, e que até mesmo se for para te dar uma palavra de exortação, seja aquela palavra de exortação que abra portas e que não te maltrate mais ainda do que você já está maltratado, que não pise em você mais do que você já está se sentindo pisado, que não julgue você, sendo que você já está com tanto auto-vitimismo e tanto pré-julgamento no seu próprio coração. Então, a gente tem que basear a nossa confiança em Deus, que Ele é o agricultor, não apenas naquilo que Ele tem nos dado. Ele pode nos dar, Ele pode nos conceder, Ele nos abençoa sim com coisas materiais, mas muito mais que isso, a minha confiança em Deus é naquilo que Ele tem gerado dentro de mim.
formado dentro do meu coração. Amém? Então, o capítulo 15 tem essa riqueza toda. Você tem que chegar em casa e ler o capítulo 15 de João para compreender melhor isso. Amém, queridos? Rápido, prático e objetivo, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé.